O quadro da Casa do Grito não é fiel nas linhas, cores e formas à cenografia da época, mas a casa bem permite, através dos materiais com os quais foi realizada, saber como eram as primeiras construções numa cidade que hoje é sinônimo de crescimento urbano. A Casa do Grito ela foi construída em século XIX. É um dos únicos exemplares dentro da cidade de São Paulo em pau a pique ou sopapo, que é a mesma coisa, tipo de construção. E acho interessante que eles conservam esta casa em São Paulo como único exemplar, para que a população saiba também como ela se originou dentro de taipa de pilão, taipa de pau a pique. Isso é interessantíssimo, porque a pessoa vê a cidade e pensa que ela sempre foi uma cidade extraordinária e potente, como é agora, não. Vendo a casa por fora, a gente pode dizer que ela estava mais ou menos dividida em dois segmentos, né? Do lado de cá era a parte mais de moradia mesmo. E do lado de lá, onde tem aquela porta, principalmente aquela janelinha, era o lugar da venda. Nesse jogo de idas e voltas, que produz a existência real ou fictícia da casa, pode-se somar também um processo de reconstrução. Uma reforma na qual o lugar mudou sua imagem para se tornar mais parecida à criação que nasceu na imaginação de Pedro Américo quando lhe pediram uma obra que fosse uma homenagem ao ato da independência. Quando a prefeitura da cidade já havia tombado a casa, foi a tela que inspirou a restauração. No entanto, ela é conhecida como Casa do Grito e muita gente acaba vindo ao Ipiranga para ver a casa onde Dom Pedro teria proclamado a independência. No 4º centenário da cidade, em 1954, a casa se tornou a conhecida Casa do Grito, né? Já restaurada de acordo com a tela do Pedro Américo e passou a ser incorporada ao patrimônio histórico e cultural da cidade. A história da Casa do Grito é uma história criada, com uma força estranha, a de gerar, como num esquisito jogo de dominó, novas histórias, que aos poucos adquirem forma e se instalam no imaginário popular. Ela é um monumento e eu acho que a maioria das pessoas imagina que quando Dom Pedro proclamou a independência, ele deve ter descansado nesta casa. Só que ela não existia. A seguir em História Secreta, vamos saber por que o mercado municipal, antes da sua inauguração, cumpriu uma função que nada tinha a ver com a venda de mercadorias. Além disso, vamos conhecer as causas de um incêndio suspeito que arrasou uma das estações mais importantes da cidade. Estamos no Mercado Municipal de São Paulo. No ano de 1926, o prefeito José Pires teve a ideia de estabelecer um terreno que reunisse os vendedores da cidade. Com esse fim, criou este mercado. Porém, antes da sua inauguração, o lugar teve de ceder suas instalações para um fim militar. A cidade de São Paulo precisava se equipar com edifícios públicos que ela não tinha. Era uma cidade pequena, pobre, que de repente foi alçada a uma importância muito grande por causa da economia da cana-de-açúcar e da economia do café industrializado. Em 1924, esse prédio foi projetado. Aí em seguida houve uma concorrência para a construção. Quem ganhou? O Ramos de Azevedo. Era um personagem muito importante na arquitetura e na construção em São Paulo. Então, o estilo desse prédio a gente pode chamar de eclético. É uma mistura dos estilos neo-historicistas, típicos da segunda metade do século XIX. No ano 1932, acontece no Brasil uma sangrenta revolução que se transformou em seu maior conflito bélico do século XX. Antes da sua inauguração, em 25 de janeiro de 1933, pré-aniversário de São Paulo, o mercado funcionou como quartel militar em uma guerra que durou 3 meses e deixou um saldo de aproximadamente 1.000 mortos. As tropas militares paulistas ocuparam o prédio. Ele passou a ser uma espécie de grande quartel-general em São Paulo. Ele era a maior edificação de São Paulo na época, em área.
A história conta que alguns aviões também usavam esse prédio como hangar. O prédio reunia essas condições. Um lugar amplo, não é? Onde se podia, depositar muito material, e um lugar de fácil acesso, um lugar central na cidade, não é? Então, para o envio dessas armas, né, para as frentes de batalha, era um lugar muito importante, né? A localização do mercado ao lado do rio foi benéfica nos dias da Revolução e prejudicial em 1966, quando uma enorme enchente inundou as instalações, provocando grandes perdas econômicas. Do meu lado direito está o canal do rio Tamanduateí. Do meu lado esquerdo chegava a ferrovia, o trem da Cantareira. E atrás de mim e na minha frente, a gente podia encontrar a distribuição feita por veículos de superfície. E o quartel-general das tropas na cidade de São Paulo era nesse prédio. Ele abrigava militares, abrigava armamentos, munição e alguns aviões também. O curioso disso é que eles eram hidroaviões e usavam o canal do Tamanduateí, que está à minha direita, como pista de aterrissagem para levantar voo. Eram tempos difíceis na sociedade brasileira, tempos violentos nos quais se perdeu uma escala de valores. É por isso que os soldados, que esperavam seu turno para participar de uma guerra da qual talvez não fossem voltar, desconheciam o dano que faziam quando treinavam suas pontarias nos vitrais que decoravam o mercado. Obras de enorme valor e beleza, cujos desenhos de figuras humanas eram usados como alvo das balas. O vitral é uma coisa medieval, né? Eles comunicam e iluminam com uma certa graça a parte interna desse prédio. Foram executados por um artesão que nós tivemos aqui em São Paulo, chamado Conrado Surrenist. Ele veio aqui visitar com o objetivo de restaurar esses vitrais e a história conta que ele não parava de chorar de tristeza, porque viu esses vitrais que ele tinha feito 30, 40 anos antes, muito maltratados, depredados, quebrados, entendeu? E diz que o homem não parava de chorar. E no último restauro dos anos 90, eles foram novamente recuperados e eu acho que estão hoje nas mesmas condições que estavam quando o prédio foi inaugurado em 1933. Diariamente passam por este lugar com 360 lojas, distribuídas numa área de 22 mil metros quadrados, quase 15 mil pessoas. Esse número duplica-se no fim de semana, quando é visitado pelos paulistanos e turistas que procuram desfrutar de uma jornada diferente e conferir a beleza da estética de um edifício que, em seus 90 anos de vida, atravessou numerosas mudanças arquitetônicas. Originalmente, o mercado era um lugar de abastecimento pura e simplesmente, não é? Os paulistas vinham aqui comprar frutas, legumes e tudo mais, não é? Hoje, para além desse uso, há um uso recreativo do mercado, não é? Então é um lugar onde os paulistas vêm saborear a culinária de São Paulo, a culinária do Brasil, na verdade. Hoje eu acredito que ele tem importância mais turística do que outra coisa. Ele é frequentado por pessoas que visitam a cidade. Mas é um bom sinal, é um sinal de que aqui existe alguma coisa de importante na história da cidade e que é mostrado para pessoas que não conhecem a cidade. Caminhar pelo mercado de São Paulo é ingressar nos períodos mais significativos do processo da construção da sociedade brasileira, a Revolução do ano de 1932, quando este enorme edifício serviu de quartel e base de ação para os militares que participavam da luta armada. Quem vem aqui ao mercado pouco conhece a sua história, não é? Porque a história da Revolução ela está aqui submersa, não é? Aqui nas colunas do mercado, não é? Para os paulistanos, o mercado que sobrevive ao passo do tempo é um lugar onde a tradição ainda está viva. E isso, tão importante na sua identidade, também acontece muito perto daí. No bairro Bom Retiro se encontra a Estação da Luz, uma antiga parada de trens onde há algum tempo aconteceu um fato que não encontra nenhuma explicação.